Fala galera, bastidores do esporte aí, vamos analisar nosso terceiro jogo do dia, uma belíssima partida do Curaçao, Equador 0, Curaçao 0, primeiro ponto da história do Curaçao fazendo história novamente, já tinha feito história mesmo no 7-1 contra, eles tinham marcado o seu primeiro gol na história em Copas, justamente na sua estreia, e agora eles conseguem empatar contra o Equador em 0-0, uma partidaça do Curaçao, se entregou, conseguiu ainda pressionar lá na frente, o goleiro Galíndez conseguiu fazer belíssimas defesas ainda para impedir o gol do Curaçao, que poderia ter sido um prejuízo muito maior para o Equador. E vale destacar a garra desse time, a história sendo contada, a emoção no fim do jogo, depois eles chorando, emocionando a todos, a torcida ali também emocionada, caindo em lágrimas. Feitos que só acontecem de 4 em 4 anos, que a gente só consegue observar isso de perto, essas histórias de países periféricos de perto somente na Copa do Mundo. Então, a Copa do Mundo é perfeita justamente por isso. É apaixonante justamente por isso, porque de 4 em 4 anos a gente consegue criar laços com países que a gente nunca pensou que existia, que nunca pensou em visitar e que tem histórias apaixonantes. E o futebol traz isso. E dessa vez trouxe, dessa vez todo mundo estava com o Curaçao, dessa vez todo mundo estava torcendo mais uma vez para que eles não tomassem goleada e pelo contrário, além de não ter tomado goleada, conseguiu esse empate heróico. E passa muito pelas mãos, não é pelos pés, pelas mãos de Eloy Room, o goleiro que tirou simplesmente nota 10 hoje. O primeiro goleiro da história a ter mais defesas num jogo de Copa do Mundo, desconsiderando prorrogação, que aí vai mais 30 minutos. Então ele fez simplesmente 15 defesas. O homem é lenda, o homem é GOAT. Ele conseguiu fazer mais defesas que Vozinha, lá do Cabo Verde, conseguiu se destacar mais. Então foi uma partidaça de Eloy Room. Partidaça mesmo, partidaça. 15 defesas, sendo que dessas defesas, 10 foram de dentro da área. 10. Para você ver o grau de dificuldade dessas defesas, a gente consegue perceber que ele foi simplesmente o MVP da partida. Se esse ponto está aí do Curaçao fazendo história, passa muito pelas mãos deles. E vale destacar a defesaça logo no iniciozinho do jogo, onde Ener Valencia, aquele tiriça do Ener Valencia, consegue perder um gol muito feito cara a cara, mas também mérito do goleiro que conseguiu fazer uma defesaça no início do jogo. Ali, quem estava assistindo já conseguiria ver que poderia acontecer algum crime nesse jogo, e aconteceu de fato esse crime. Vale destacar os gols perdidos por Ener Valencia, misericórdia. Já tinha perdido um gol incrível contra a Costa do Marfim e que foi crucial porque a Costa do Marfim conseguiu vencer de 1-0 e mais uma vez peca nas finalizações nesse jogo. Então o que falta muito para o Equador, muito mesmo, é justamente calibrar o pé, porque do meio para trás tem um timaço, Caicedo, Hincapié, Pátio, tem um timaço. O problema é justamente o ataque. O centroavante não consegue botar a bola na rede. E ele está velho, é o maior artilheiro da história do Equador, mas realmente tem que renovar esse ataque. Foram 26 finalizações do Equador, 15 no alvo e as 15 defendidas pelo nosso querido goleirão Eloy Room. 75% de posse de bola, então foi um amasso total em relação à posse de bola. O Curaçao pegava a bola, era contra-ataque o tempo todo. Pegava contra-ataque, eles não tocavam, era contra-ataque o tempo todo. E ainda conseguiu tirar 10 finalizações. Então foi um jogo muito heróico, não foi um ataque contra defesa, simplesmente. As escapadas do Curaçao levavam muito perigo para cima do goleiro Galíndez e para cima da zaga também do Equador. Então o Equador perigou muito, entrou de salto alto na minha cabeça, achou que ia meter uma goleada também, não 7-1, mas talvez um 3, um 4-0, e não foi isso que eles encontraram. Eles encontraram uma equipe corajosa do Curaçao, que conseguiu dar muito trabalho, e que se não fosse Galíndez e uma falta de sorte ele também nas finalizações do Curaçao, o Curaçao poderia ter cometido um crime muito maior.
350 passes a mais trocados por Equador, com precisão imensa de 92%, um jogo pouco faltoso, então você vê que o Curaçao não usou dessa tática de faltas para segurar o ímpeto. Pelo contrário, as poucas faltas, na verdade, que foi faltas pontuais para matar contra-ataque, é tanto que teve 5 amarelos, então foram faltas pontuais, não foi uma equipe que bateu, mas foi uma equipe que foi cirúrgica até nas faltas, na inteligência. 9 escanteios do Equador, e o Equador não conseguiu fazer um gol de bola aérea, e 0 escanteios para Curaçao. Então a gente conseguiu perceber a história sendo feita. Curaçao com uma belíssima partida com o nosso querido MVP Eloy Room, 15 defesas, nota 10, ele foi hoje. Vale destacar também o sistema defensivo que conseguiu parar o Equador. Quando não era Eloy Room, era o sistema defensivo parando o Equador. Principalmente o nosso queridíssimo Obispo, que é o grande nome, a grande referência aí, que joga no PSV Eindhoven da Holanda. Mas vale destacar a partida muito fraca dos atacantes do Equador. O Equador vai ter que fazer muito mesmo para conseguir vencer a Alemanha. Eu acredito que não vá. Do jeito que jogou contra a Costa do Marfim, contra Curaçao, vai tomar uma massa da Alemanha. E agora, como é que fica o grupo? Prognóstico do grupo. A Alemanha com 6 garantida em primeiro, Costa do Marfim com 3, Equador e Curaçao em terceiro e quarto lugar com apenas 1 ponto. Então, Equador vai enfrentar a Alemanha, tendo que vencer a Alemanha e torcendo para Curaçao ganhar da Costa do Marfim ou empatar com a Costa do Marfim. Então, é uma sequência de resultados muito ruim para o Equador, que o Equador tem que fazer. Acredito eu que o Equador vai sucumbir, talvez, se conseguir vencer a Alemanha, consiga uma terceira vaga, mas eu acho muito difícil isso. Então o Equador se complicou no jogo de hoje, não conseguiu vencer, se complicou, e agora vai ser muito difícil classificar nesse grupo. E até em terceiro vai ser muito difícil. Então o Curaçao fez história. Ao mesmo tempo ele quase elimina o Equador e consegue seu primeiro ponto na história. Primeiro jogo conseguiu seu primeiro gol, mesmo tomando uma goleada, e no segundo jogo conseguiu o primeiro ponto da história do Curaçao. Belíssima partida, quem acompanhou vibrou junto, se emocionou junto com o goleiro, com os jogadores, atenuantes, correndo até o fim para segurar esse ponto. E Copa do Mundo é isso. Copa do Mundo é vibrante justamente para contar essas histórias de equipes pequenas. Então vale a pena assistir esses jogos. E se você não assistiu, você está vendo aqui agora o resumo, então curta, compartilhe aí o canal e siga aí o Bastidores do Esporte, ativa o sininho para não ficar na dúvida de quando sair um vídeo novo, porque está saindo 3 a 4 vídeos todos os dias e que você acompanhe os resumos dos jogos da Copa aqui comigo. Um abraço e valeu, Curaçao fez história.